Ontem, por exemplo, no fechamento da Clínica da Alma, a gente sempre faz um chamamento, não é? A questão de servir e aonde Deus mandar. Porque as pessoas vêm para a clínica e é assim, puxa, que benção, fui tão tratado, fui assim, mexido, fui restaurado nessa área, naquela área e tal. Agora, mas para quê? Por que será que Deus levou as pessoas para a Clínica da Alma no final de semana? Para elas voltarem para a igreja, sentarem no banco, ficarem curadinhas sentadas no banco? Não, com certeza não é esse o propósito de Deus. Porque muitas vezes, Sérgio, as pessoas dão desculpas para não fazer aquilo que Deus quer por conta, eu fui ferida pelo meu pai, porque isso não é para eu fazer, é para outra pessoa fazer, porque, tu entendes? As desculpas e a procrastinação. Né? Então nós fazemos um chamamento no final, justamente isso. Eu não sei para que Deus está te chamando. Não sei se é para ir, se é para ficar, se é para você testemunhar, se é para você evangelizar, eu não sei. Cada um sabe aquilo que o Espírito de Deus vai nos incomodando e vai tocando os nossos corações. Então o mais importante nisso tudo é o meu posicionamento. Qual deve ser o meu posicionamento? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia para onde? Para o propósito que Deus tem para a sua vida. Né? Um outro ponto de vista também que a gente pode abordar também é o outro extremo. Porque eu gosto muito de pensar nessa fórmula pendular assim, né? A gente vai de um extremo ao outro, porque a gente tem que chegar no equilíbrio. E o ativismo nessa condição. Porque muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para a igreja com essa sede genuína, isso mesmo, está certo, tem que trabalhar muito, mas esquecem de outras condições. E no meu lado, especialmente quando falamos de família, a corda arrebenta, por exemplo, a esposa se converte ao Senhor Jesus Cristo e ela passa a assumir funções na igreja, começa a trabalhar na intercessão, começa a trabalhar no evangelismo, começa a trabalhar no louvor, ajuda no final de semana a limpar a igreja e tudo, esquece da casa. Isso é um lado também muito difícil, né? Ontem teve lá na clínica, teve uma senhora lá que ela estava passando por esse problema com o esposo dela, até conversou comigo lá, depois eu falei com ela, nós vamos ministrar sobre o orgulho aí, você presta atenção, tem tudo a ver com você. Ela falou, mas por que tem a ver comigo? Eu falei, tem a ver sim, porque você está sendo orgulhosa, primeiro você está tentando ser maior do que seu esposo, segundo, você está tentando ser a melhor na igreja, você quer fazer tudo e você vai desgastar. Até quando você vai conseguir carregar esse peso? Eu perguntei a ela, até onde você vai com isso? E a hora que você cansar? Entendeu? Mas se eu não fizer, eu sinto mal. Aí você vê até que ponto que chega a coisa. Quer dizer, sente mal. Eu falei, sente mal em ver as pessoas fazerem e ela tinha que estar na frente. Então eu falei, então você vai ter que tratar. Eu creio que ontem ela saiu de lá assim, bem tratada nessa área. Mas é o que você falou aí, tentou abraçar tudo. E o ativismo ele é perigoso, né, Rogério? Sim. Tudo tem a ver, de novo, com aquela questão da compensação. A relação que eu tenho com o meu Senhor é que se eu não produzir muito, o meu Senhor não vai me compensar. Entendeu? Então eu preciso produzir muito, eu preciso fazer muito, eu preciso estar ocupado o tempo inteiro. Por quê? Porque essa é a maneira que o meu Senhor vai me compensar. Então cria, inclusive, uma relação de barganha com Deus. Deus, eu estou fazendo. E aí Deus vira e fala assim, você está fazendo o quê? O que eu te mandei fazer ou o que você quer fazer? E o trabalho do nosso braço, ele cansa fácil. A gente vai na força do Senhor. Por isso que eu digo sempre que as pessoas associam o seu valor pessoal a desempenho. Valor é igual a desempenho. Mas então, calma aí. Então, assim, muitas vezes as pessoas trabalham muito, produzem muito, porque elas se sentem valorizadas em fazer. Só que Deus nos valoriza sem fazer. Quando Deus me amou, nos amou, te amou e amou todos nós andamos onde? Para lá de Bagdá, não é? Então, assim, desculpa Bagdá, mas é essa a realidade. Então, ano passado nós estivemos lá. Não para lá. Nós estávamos muito para lá. E o Senhor nos amou. Então, ou seja, Ele nos valorizou sem a gente fazer nada para ser valorizado. Foi graça. Que é um contraponto com o modelo que nós exercemos hoje até na criação dos nossos filhos, né, Rogério? Por exemplo, um pai, muitas vezes, ele cobra dos seus filhos o desempenho porque ele quer se projetar
na vida dos seus filhos. Até às vezes com uma motivação até genuína, mas não faz equilibradamente. Por exemplo, eu quero que meu filho faça isso, isso e isso. Isso gera muita ferida na alma. No contexto de cura da alma, isso é um problema que vocês devem administrar lá também. Né? Que vai para os opostos. Né? Não querer fazer nada porque já foi pressionado demais, ou querer fazer tudo porque é a única forma de aceitação. Né? Isso, sentir valorizado. Uma das coisas muito interessantes que a gente, em determinados momentos, precisa até recomendar é que a pessoa pare de fazer tudo e entregue todos os cargos que ela tem. Por quê? Porque a motivação de estar fazendo aquela função não é uma motivação genuína e atrapalha, inclusive, no processo de cura. Então, tem determinados momentos que, se ela não chegar à conclusão de que ela está fazendo porque aquilo é para compensar uma ferida, aí não resolve. Então, ela precisa entender isso, largar tudo e aí se curar e começar a fazer exatamente aquilo que o Senhor tem para ela fazer. Tem um outro texto muito interessante com relação ao serviço, que é um texto que a gente normalmente não conecta ele com o serviço, que é Romanos capítulo 12, onde nós vamos experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. A primeira ideia que o texto de Romanos capítulo 12 dá é que nós vamos experimentar essa vontade de Deus através da nossa santificação. Mas se a gente continua lendo o texto, a partir do segundo versículo 3, ele começa a falar a respeito de dons e serviço no corpo. Então, cada um tem um dom, à medida de que que o Espírito entrega a cada um, e cada um tem a sua função no corpo e coloca isso como um serviço. E aí tem muito a ver com a questão que você colocou. Como que eu vou saber qual é o meu chamado? Uma das coisas interessantes para a gente entender o nosso chamado é ir experimentando. Porque o nosso chamado, ele vai gerar em nós uma satisfação. Quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que você tem, habilidades que Deus te deu, mesmo que você precisa desenvolver essas habilidades, o seu prazer vai ser muito maior, o seu desgaste vai ser menor. E aí você vai experimentando e você vai vendo. Então, o que eu vou fazer? Experimente. Se você entendeu, se aquilo te dá prazer, se aquilo te traz paz, se aquilo te conecta com a vontade de Deus, você vai descobrindo no que... experimento ali você descobre exatamente. Você vai caminhando... Até porque, às vezes, Deus não tem aquela condição de um ministério fixo para a pessoa. Não é? Às vezes, Deus começa com um para aprender alguma coisa que lá na frente poderá ser base para outra coisa, né? tão grande. Né? Por exemplo, eu comecei trabalhando com evangelismo, éramos um grupo de jovens missionários, saíamos pelo estado evangelizando em cidades e tudo, e eu trabalhava ali, sem rir, trabalhava ali como palhaço no evangelismo com crianças. Sério? Sério? Nem parece, né? Gente! Mas assim, eu passei situações incríveis com o evangelismo, experiências tremendas, mas trabalhando com crianças, o que você nota? A relação direta dos pais. Então aquilo ali foi me chamando a atenção também para trabalhar com a vida familiar de um modo geral, para que as crianças fossem bem cuidadas. Então foi de suma importância lá atrás aprender sobre as 4 leis espirituais. Já evangelizou muito, né, Rogério? Já. 4 leis, muito. Desde o início da minha conversão. A visita a presídios. Não é o meu chamado hoje, mas já fui em presídios, já fomos em hospitais. Então, ali vai. Alguns amigos que começaram do mesmo jeito, hoje estão no ministério que visita os presidiários. Ficaram, gostaram. É o que o Rogerinho falou, né, Rogerinho? Nada em vão na nossa vida. Primeiro aos Coríntios 15, 58, que foi o trazido aqui, né? Eu trabalhei em hospital de
pessoas, né? Manicônios e tudo. Pessoas, 2 anos evangelizando, Raul Soares, Pinel. Evangelizando lá dentro. Aí Você saí 2 anos para não ficar. Eu me converti lá, eu e o Rogerinho convertemos Ele e o lá. Rogerinho converteu. Lá no Raul Soares. Eu não pude me furtar o privilégio Mas dessa eu piada. não te vi lá, não. Me resgataram antes. Jesus amado. Mas aqui, essa questão do serviço, do ministério, as pessoas, elas confundem muito nessa ideia de que eu não tenho que trabalhar, Deus faz por mim. Ou até aquela velha frase que ouvimos sempre, né? Eu entreguei na mão de Deus. E cruza os braços. E isso não pode acontecer no serviço, né? No Não, tocante. porque a pessoa vai... Isso é até um ato de covardia, né? Eu acho. Porque ele vai se acovardar e colocar essa forma, eu entreguei para Deus e não preciso fazer nada, fico tranquilo aqui e tal. Então, para mim, é um ato de covardia. Você entendeu? Não é? E diz o texto que até hoje o senhor trabalha, né? Isso. Até hoje o senhor trabalha. Esse eu entreguei para Deus, eu quero voltar de novo na parábola dos talentos. O que tinha um Sim, talento claro. só. Você entregou para mim o quê? Se eu que coloquei nas tuas mãos, você devia ter pelo menos ter deixado na mão do banqueiro, que ia render juros. Agora você está me devolvendo a mesma coisa que eu te dei? É verdade. E sujo de terra ainda, né? Quem enterrou ainda deve ter... Tá todo sujo de terra Isso. ainda. Agora, quando a gente fala assim, hoje na igreja, de uma forma geral, quando a gente vê muitos ministérios amortecidos, homens e mulheres de Deus que abandonaram o ministério, o que tem sido tratado em nível de cura da alma a esses que já estiveram à frente, já estiveram ali na lida ali? O que vocês têm trabalhado com eles? Olha, são várias circunstâncias, mas eu vou dizer para você assim que o grande índice de pessoas decepcionadas com a igreja, eu digo a igreja do Senhor Jesus, né? Não é a igreja da Lagoinha, mas muitas pessoas assim decepcionadas com a igreja, porque serviram muito, trabalharam muito, deram sangue, né? Deram a sua vida, sacrificaram as suas próprias vidas pessoais, família, e simplesmente foram descartados. E sempre a gente ouve a mesma questão. Quando eu mais precisei, foi O ministério negado. de uma pessoa acaba? Não acaba, mas as feridas Elas impedem. Abafa. Abafa. As feridas impedem a pessoa de... É isso que eu falei antes, que lá na clínica a gente disse, olha, você foi, não quer dizer que você foi plenamente curado, mas aqui iniciou um processo de restauração na sua vida. E a restauração vai continuar até o dia que nós estivermos face a face com o Senhor, aí então vai precisar de mais isso. Mas na realidade, você está sendo restaurado para quê? Chega de dar desculpas porque foi decepcionado, que o seu pai fez isso, que sua mãe fez aquilo outro, que o vizinho fez não sei o que lá e tal. Agora, esses casos de pessoas que se decepcionaram, quando a gente fala assim, a igreja, aí claro, são pessoas, são membros da igreja, se decepcionou com determinada liderança, se decepcionou, enfim, não é? São as situações as mais diversas. Na realidade, o que a gente vai trabalhar nisso tudo? A gente vai trabalhar, na realidade, começando pela motivação da pessoa. Você fazia para quem? Você se esgoelava trabalhando, qual era a motivação? Era para ser notado? Era para suprir uma carência interna não tratada, não resolvida na sua vida? Era talvez para você não encarar, não enfrentar talvez os problemas dentro da sua casa, então ficava muito mais tempo dentro do ministério. Pessoas que trocam a vida com Deus pelo serviço de Deus, você entende? Tem pessoas que não tinham mais vida com Deus, só tinham tempo com a obra de Deus, não é? Pessoas que trocaram o seu tempo com a família por conta do ativismo eclesiástico, que eu chamo, não é? Então, pessoas que vivem numa maratona, fazer. Por quê? Porque isso projetava a pessoa, isso, na realidade, tratava de umas áreas não resolvidas da sua vida, como autoestima, complexo de inferioridade. Então, viu na igreja, sabe, uma compensação, aí sim, para compensar as feridas na sua alma. Né? Aquilo que ele trouxe.